Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei onde você está ouvindo a gente aí, nem quando, mas seja bem-vindo a mais um episódio do Simplificando Digital, podcast da Vise. Quantas vezes alguém falou para você, desculpa, é que o sistema está lento hoje? Quantas vezes você ouviu essa frase na vida? Esse sistema é muito lento. A gente vai falar sobre isso hoje, mas antes vamos nos apresentar. Quem começa aí? Pode ser eu. Então, meu nome é Wellington, eu sou coordenador aqui na Vise e atuo nos projetos aí também. Então, esse problema aí de lentidão, a gente escuta e presencia também com frequência. Legal. Meu nome é Igor, eu sou coordenador aqui na Vise também. E quando o Elcio falou, não pude deixar aqui, já veio na cabeça logo a lembrança de qualquer momento que você vai no Detran, por exemplo, você escuta exatamente isso. O sistema caiu, o sistema está lento. Basicamente assim. Meu nome é Bruno, sou desenvolvedor web aqui na Vise. E lentidão, cara, é um assunto que vai gerar uma boa discussão, hein? Então vamos lá, conversar sobre tecnologia. Bom, eu sou o Elcio, eu sou sócio fundador aqui da Vise, sou programador também. E vamos lá, pessoal. Quando alguém chega para você e fala, o sistema está lento e você vai examinar, o que geralmente você encontra, hein? Problemas. Mas que tipo de problema? Aí é variado, né? Depende muito. Mas vai desde um problema lá, uma falta de otimização no banco de dados, um código mal escrito, sabe? Varia muito. Não tem como dizer 100% das vezes é determinado problema, né? Aham. Sim. Tá. Mas você começou a enumerar razões aí, né? Banco de dados pode ser um problema, né? Banco de dados Sim, não otimizado, query mal modelagem. escrito. Códigos pode ser um problema, né? Código mal escrito. O que Sim. mais pode ser problema, hein? Pode ser um problema de escolhas, né? Escolher um framework que não era feito para aquilo, ou falta de hardware nos servidores mal escalados, né? Que não escalam com demanda, ou o cara está no meio de uma Black Friday lá e não se planejou direito e recebeu requisição demais, mais do que ele suportava, né? Uhum. Então, você pode ter aí, deixa eu ver se eu entendi, causas que têm a ver com a forma como o software foi escrito e construído, e você pode ter causas que têm a ver com a infraestrutura. Pode ter um problema de pouco Boa. hardware ou de dimensionamento para um pico de acesso, alguma coisa assim, né? Exato. Ou você pode ter alguns problemas até mais complexos, mas também mais difíceis de acontecer, né? Você pode ter escolhido mal o seu data center, por exemplo. Você está longe do seu cliente. Uhum. E aí você também pode ter, escolhi porque era mais barato uma hospedagem lá na Europa. Só que o meu cliente está aqui no Brasil, né? Então eu vou ter vários milissegundos desperdiçados aí daqui para a Europa, talvez problemas de banda, né? Daqui para lá, né? De throughput. Então isso também tem que ser levado em conta, né? Que também é um problema de infraestrutura, né? Sim, no fim na das categoria contas, sim. da infraestrutura. Sim. E como distinguir, como diferenciar lentidão de infraestrutura e lentidão de arquitetura e código? Eu acho que o principal problema para você detectar se é a sua infra, se você tiver dinheiro para isso, né? Se você conseguir escalar isso um pouco mais, né? Fazer um escalonamento vertical, né? Então deixa uma máquina mais parruda lá e ainda assim continua lento, então provavelmente não é infra, é a arquitetura da sua aplicação que é ruim, né? Então não importa o quão potente é a máquina, você sempre vai ter lentidão nesse caso. Agora, obviamente, aí estamos falando de custo, né? Então, se você tem um servidor na nuvem, por exemplo, fazer esse escalonamento aí vai ter custo, mesmo que seja temporário, né? Mas vai ter custo. Se for uma aplicação muito simples, você pode até fazer uma abordagem muito mais simples também, que é pegar essa aplicação e rodar na sua máquina, por exemplo, né? Caso sua máquina seja melhor que o servidor, por exemplo, e ver se continua lento, né? Se continuar lento na sua máquina, que tem pouco dado, que tem poucas informações, mas que reflete a arquitetura da aplicação, provavelmente, então é arquitetura, porque o seu computador, teoricamente, ele deveria dar conta dessa carga quase nula de dados, né? E teoricamente, se continua lento, foi provavelmente a arquitetura mesmo da aplicação. Mas o ideal mesmo seria medir, né? Assim, caso você tenha uma ferramenta, e depende
qual serviço você está usando, né? Mas conseguir medir ali onde fica a lentidão, né? Se fica num processamento ali de alguma rota específica ou se é banco de dados, como o Igor comentou, né? Então, conseguir medir isso é a solução ideal, né? Mas às vezes, para um teste um pouco mais rápido, ou pelo menos para ter uma noção básica, fazer esse teste de uma máquina melhor poderia detectar aí se a sua arquitetura está ruim. E nesse mundo de cloud, fazer esse teste geralmente é bem simples, né? Eu lembro... E daria para reverter, né? Assim, por mais que tenha custo, né? Mas sim, você pode escalar... subir uma escala maior por 1 hora, né? Testar Isso, 1 hora exatamente. de execução. Né? Exatamente. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com internet, a gente trabalhava com colocation. Funcionava assim, você compra um servidor, compra uma máquina mesmo, física, bare metal, né? E eles instalam esse servidor no data center para você, sabe? É a sua máquina. Então, para você fazer um teste desse, poxa, será que o meu problema é falta de máquina? Você tinha que encomendar uma máquina nova, é um negócio completamente inviável, né? Agora você clica num botão ali, dali meia hora você tem uma infraestrutura toda rodando, um negócio bem simples, né? Mas tem, acho que uma palavrinha mágica aí que a gente pode colocar, né, nisso que o Wellington estava explicando, que é observabilidade, né? Você tem que monitorar a sua aplicação, né? Não é simplesmente você criar a aplicação, achar que está tudo bem, colocar lá e se garantir de apenas subir recursos no cloud lá quando você achar que está lento, né? Eu acho que isso falta muito em aplicações hoje em dia, né? Eu pelo menos vejo bastante aplicação que sobe e você não tem nem uma análise básica de logs ali para saber se está acontecendo erro, né? De repente você está com a aplicação lenta porque, sei lá, uma porcentagem dos requests que você recebe são erros, isso tem um custo também, né? Então, assim, às vezes você não tem a mínima noção do que está acontecendo com a aplicação, ou para ter isso é muito difícil, você tem que acessar um SSH no servidor para ver um log, etc e tal, ou acessar o painel da cloud lá para poder ver quanto de recurso ele está consumindo do hardware lá que ele está instalado. Então, acho que o mínimo que você tem que ter aí seria um bom monitoramento aí da aplicação e dos recursos que ela está consumindo. Não basta só o planejamento, então, né? Embora você tenha planejado uma boa arquitetura, a escolha das tecnologias, então você precisa também acompanhar o que está acontecendo na sua aplicação. Que existem indícios ali no tracing, nos logs, que vão apontar algum problema futuro, né? Não pode acontecer agora, mas a escalabilidade desse sistema pode acarretar naquilo. Então, legal. observabilidade. Vocês começaram a usar a palavra difícil aí. O Bruno falou de trace, logs, o Igor falou de observabilidade. O que é observabilidade, cara? A própria palavra já denuncia, né, o significado. Não, denuncia para você, que é programador. Mas é exatamente isso, é observar o que está acontecendo na sua aplicação, né? Então, existem ferramentas, né? Existem recursos aí que o mercado disponibiliza para você acompanhar. A gente falou aqui de tracing, mas é a pilha ali do que está acontecendo ali por trás da aplicação, né? Cada requisição que é feita, cada chamada. Então, vai haver um registro de log que você pode acompanhar. É isso aí. E a gente consegue acompanhar detalhadamente, né? Então, por exemplo, a requisição chegou, de onde que ela veio, que serviço ela bateu, que caminho ela seguiu dentro da sua aplicação, em que momento ela consultou o banco, se consultou ou não, se consultou serviço externo, e em cada passo desse, quanto tempo ela levou para fazer cada um desses passos. Então, ali você consegue identificar que, por exemplo, tem um checkout lá do meu e-commerce que o pessoal está desistindo e o checkout está lento. Então, mas por que está lento, né? Então, você consegue checar cada etapa do seu software teve ali para finalizar essa compra, né? Então, e saber aonde que está o gargalo, ou se tem realmente um gargalo ali, se é um erro, o que está acontecendo. Então, você consegue ter essa visão aprofundada do software, né? Como se fosse um debug em tempo real ali que você está fazendo e identificando tudo que está acontecendo com a aplicação. E aí, como o Bruno falou... Quanto mais observabilidade uma aplicação tem, mais fácil vai ser obter esse tipo de resposta ali. O que está acontecendo? Está dando erro? Está lento? Seria isso. Basicamente, porque se você não tem nada, imagina, você está com a sua aplicação rodando, está tudo mil maravilhas. De repente acontece um problema. Você não tem um log, não tem nada, não tem nenhuma métrica para olhar. Então, basicamente, você vai ter que pegar e tentar replicar aquele problema, ou em produção, ou
mas provavelmente num outro ambiente, e tentar descobrir. Aí você vai ter que fazer esse processo mais manual, então isso deixa tudo mais lento, né? E ainda aumenta a chance de você não conseguir descobrir o que aconteceu. Esse ponto de observabilidade é importante também, porque você pode prever alguma coisa que aconteceu antes mesmo de o usuário identificar. Então você já internamente já toma medidas já de corrigir, de ver o que é possível fazer, né? Muito melhor do que o usuário ali ter que passar por essa situação e depois reportar a equipe. Então, um bom ponto aí sobre essa questão de observabilidade. E que você muitas... tem. Desculpa, só para complementar ali das ferramentas, você tem algumas ferramentas que facilitam muito o trabalho, né? Então, por exemplo, sei lá, eu tenho um servidor lá na nuvem, então eu tenho uma máquina virtual na nuvem da Amazon, e aí eu não posso simplesmente me despreocupar porque está na nuvem da Amazon e tudo vai funcionar, né? Então, por exemplo, eu posso conectar ela num Zabbix da vida lá, que seria um desses serviços que faz monitoramento, e configurar alguns alertas. Então, por exemplo, se a máquina chegar a 80% de uso de CPU, me avisa. Se a máquina chegar a 90% de uso de memória, me avisa. Então, dessa forma, eu vou conseguir agir antes de que aquilo dali se torne um problema para o meu usuário, né? Aí, complementando uma coisa que foi comentada aí, mas assim, dificilmente você vai ter o sistema lento de uma hora para outra, né? Ele vai degradando ao longo do tempo, né? A menos que seja uma coisa, por algum motivo, dê um pico de usuários ou algo muito caótico, né? Data center com problema, assim, físico mesmo, dificilmente isso acontece da noite para o dia, né? Então, se você não tem nenhum tipo de observabilidade, você não consegue acompanhar essa lentidão ao longo do tempo até chegar no ponto de inviabilizar alguma operação, né? Então, falando ali de um e-commerce, por exemplo, que o Igor comentou, né, de ele ser tão lento que as pessoas desistem de efetuar a compra, provavelmente isso já acontecia antes, né? Já era lento antes. A questão é que, como tinha poucos usuários, as pessoas acabavam esperando mais, ou enfim, eram mais tolerantes com aquilo, o servidor, né, provavelmente aguentava aquelas aquisições, mas com o tempo, né, com o aumento de, por exemplo, um catálogo ou aumento de clientes, aquilo foi ficando mais lento, né, até chegar num ponto que ficou simplesmente insustentável, né? Então, se a pessoa não monitora isso ao longo, desde o começo, né, melhor dizendo, ela não consegue acompanhar isso e quando ela precisar acompanhar já é tarde demais, né? Ela já está perdendo dinheiro ali, provavelmente, né? Perdendo a base de usuários por um problema que ela poderia ter evitado desde o começo, né? Quer dizer, então, o lance de observabilidade não é só diagnóstico, ele também é preventivo, né? Além de puxa, deu um problema, vamos ver o que está acontecendo, eu consegui resolver mais rápido, tem também o lance de eu poder agir antes, né? Eu poder ver que as coisas estão indo mal e agir antes que isso seja um problema grave. Proatividade. Legal. Agora, fala para mim uma coisa, quando a gente fala sobre lentidão, é muito comum a gente ouvir os programadores falarem de uma tal de dívida técnica ou débito técnico, né? O que é essa tal dessa dívida técnica? Quem que tem que pagar esse negócio aí? Para que banco a gente está devendo? Isso aí tem a ver com lentidão? Eu acho que tem. Isso é uma dívida chata, né? Mas basicamente são decisões que você vai fazendo ao decorrer do projeto. E muitas das vezes são aquelas decisões que, por exemplo, o gestor ali do projeto está no seu pé, você é o programador e você precisa entregar algo super rápido. Você não pode parar para pensar na melhor solução. Você simplesmente vai resolver aquilo dali e pode ser que aconteça algum problema ali e aquilo ali vai ficando para trás, né? Vai ficando com uma forma de uma dívida, né? Então pode ser, alguma das vezes, né, vai ser um problema de performance. De repente você colocou uma condicional ali onde não deveria, colocou um for ali, um loop onde não era para ter, deixou o negócio complexo demais, e aí num primeiro momento talvez você não sinta isso, mas mais para frente você vai sentir esse impacto, né? E de novo entra a questão de conseguir observar isso, né? Então, se você tem ali um monitoramento contínuo, você sabe que a sua aplicação está levando X milissegundos para processar uma determinada requisição, ou, enfim, processar um certo fluxo. Se a partir de um momento ele começa a ficar muito lento, faz sentido você investigar o que aconteceu, né, nesse período, e aí você pode ver esse débito aí sendo, né, sendo cobrado aí no seu cliente, né?
Afeta diretamente, então, a qualidade técnica, né? A gente fala Cara, de dívida eu técnica. não gosto desse nome, sabia? Dívida técnica, débito técnico. O nome, né? Quem chamou de technical debt primeiro foi o Ward Cunningham, em 92 que ele citou esse nome. E a ideia dele era criar uma metáfora para algo que, puxa, que vai cobrar juros lá no futuro, que vai tornar as coisas piores. Mas quando a gente chama dívida técnica, débito técnico, automaticamente alguém que não é programador e que está envolvido no projeto, um gestor e tal, começa a querer fazer uma contabilidade disso. Né? Se é um débito, então a gente tem que pagar o débito. Sabe? E a gente põe de tudo debaixo do guarda-chuva débito técnico, sabe? Uma decisão de UX ruim. Poxa, isso aqui podia ser melhor, mas já está funcionando assim. Deixa isso aí, é um débito técnico. Má cobertura de testes. Não, teve um negócio que teve que entregar as pressas aqui, a gente entregou, depois faz os testes. Coloca aí, é um débito técnico. Um código que alguém quer refatorar. E às vezes alguém quer refatorar o código porque está ruim, às vezes alguém quer refatorar porque a pessoa não gosta daquele estilo, sabe? Tem muito isso também, o programador que, não, vou fazer uma refatoração aqui. Quantas vezes a gente já viu alguém refatorar um software e não ficar melhor, só ficar diferente, sabe? E põe isso em débito técnico. Então, a gente para e se pergunta, alguém vai pagar esse débito? Sabe? Isso virou uma issue no seu software de gestão de projetos? Isso virou uma tarefa para alguém e tal? A gente não pode tratar essas coisas todas como uma coisa só, né? Não, põe isso aí na conta do débito técnico. Se não tem uma lista disso, se ninguém está contando, não é um débito, né? Então, concordo com absolutamente tudo que vocês falaram, só não gosto do nome, sabe? Débito técnico. Quando alguém me pergunta, o que é débito técnico? Eu digo, não é nada, essa expressão não existe. Vamos chamar de outra coisa. E só vai acumulando, né? Então, uma coisa leva a outra. E tem um outro ponto também no nome que, assim, como você fala débito técnico, parece que é 100% culpa da parte técnica, então quer dizer, dos programadores, né? Mas muitas das vezes isso se origina de um problema de negócio, né? Então você não tem tempo para uma solução definitiva, você tem que aplicar um paliativo. Aí isso gerou um débito técnico, mas isso não é culpa do programador muitas das vezes. Isso é culpa, às vezes, da pressão da equipe gestora, enfim. Então, acho que também disfarça um pouco o motivo dos problemas, né? Sim. Ou se de repente o cliente quiser tomar uma decisão, né, você fala dos testes unitários que são importantes, você fala de todos aqueles recursos que são importantes para manter a qualidade do seu código. E ele quiser, no primeiro momento, só algo funcional, não precisa fazer teste agora, e ele força essa decisão. Então, isso vai cair na conta do débito técnico, né? Que mais tarde... Mas aí pensa no seguinte, acontece bastante, sabe? O cliente chega para você e fala, eu preciso de um relatório, tá? Como é esse relatório? Não, eu preciso saber esses dados aqui e tal, numa tabela, pode exportar no Excel para mim e tal. Com que frequência você precisa desse relatório? Não, eu só preciso dele hoje. Mas o mês que vem você vai precisar de novo? Não. Não, é one shot. Eu preciso do relatório hoje, só ele, entendeu? Aí você escreve ali um extrator de relatório, não documenta, não escreve testes, não passa esse conhecimento para ninguém na equipe, entendeu? Extrai o relatório que o cliente queria, o relatório que ele só vai precisar hoje, que ele diz para você que não vai precisar nunca mais. Isso é um débito técnico? Pô, você tem código lá que só você sabe, mas ninguém na equipe sabe mexer, que não tem documentação, que não tem teste. É um débito técnico? Alguém deveria documentar e escrever testes para isso? Sabe? Teoricamente, se ele foi usado uma vez só, deveria remover ele, né? Então, ele não deveria continuar lá, né? Porque enquanto ele estiver lá, ele faz parte da base, e, enfim, ele tem que ter o mesmo critério de aceite de todo o resto, né? E se for satisfatório para o cliente? Para ele aquilo ali, ele não quer escalar. Ele quer o problema é ele falar que é uma vez só e depois chega no mês que vem, eu quero de novo, eu quero um melhor, né? Aí é um outro problema. Né? Exatamente. Isso aí pega. E agora, ok, às vezes o débito técnico é culpa da pressa, de decisões de negócio, né? Mas também tem situações em que a gente escreve código e o código tá ruim em termos de performance, sabe? E aí, assim,
é muito legal a gente num podcast falar, pô, tem programador aí que escreve código ruim em termos de performance, mas, cara, eu programo desde os 8 anos de idade. Eu programo profissionalmente há mais de 25 anos. E eu escrevo código ruim de performance. Não, a boa performance do código não é algo que nasce naturalmente, né? Exige esforço, exige dedicação ali, né? Que tipo de coisa, assim, você como programador, que tipo de preocupação você tem? Tem pequenas decisões que podem depois ser um problema de performance, o jeito como você escreve seu código, seus algoritmos. Eu acho que um ponto importante aí também de observar, Elcio, é que o problema de performance ele depende do momento em que você está, né? Porque às vezes seu software ele não recebe as requisições como o Facebook recebe. Então você não precisa implementar ele da forma que alguém lá da Meta faria, sabe? Então não quer dizer que porque o seu software ele é simples, né, a função que você escreveu lá ela é simples, que ela é ruim ou ela não é performática. Acho que depende muito do fim que ela vai ter. Mas, por outro lado também, eu acho que como programador, trabalhando com o que a gente trabalha, a gente tem que imaginar sempre um pouco no futuro, né? Então não dá para simplesmente atuar com o que você tem ali no momento. Então você tem que pensar, nem que seja um passinho no futuro, você também não pode se exceder, né? Então acho que esse balanço aí é um pouco difícil às vezes, né? Então você não pode nem criar um canhão para matar formiga e também você não pode fazer ao contrário, né? Então você tem que saber balancear para você não deixar também o seu software complexo demais, mas super performático, ou ao contrário, né? Ele é super simples, mas não aguenta a carga mínima que o sistema se propõe a resolver, né? E às vezes até acontece o contrário, né? Que é quando você otimiza demais, você complica muito a arquitetura. Então eu já vi isso acontecer, cara, de pô, uma base de código que foi crescendo em observabilidade, em rastreabilidade, em otimizações, né? E aí alguém do time fala, poxa, vou escrever uma alternativa aqui, escreve um negócio super simples, super trivial, com poucas camadas, sabe? Um negócio que é... Não, deixa eu só resolver o problema de negócio. E a gente medir a performance, e essa solução que não tem essa rastreabilidade, que não tem essa otimização toda, entregar mais performance do que a outra. Uhum. Isso é bem comum de acontecer. Na verdade, eu venho notado que sempre que se lança no mercado algo mais, não necessariamente disruptivo, mas algo um pouquinho diferente, as pessoas tendem a adotar aquilo ali como uma solução para tudo, e aí acaba causando muitos problemas relacionados que a gente está falando, né? Por exemplo, eu lembro quando começou a se popularizar os bancos não relacionais, né? Então você tinha lá o MongoDB da vida lá e todo mundo queria usar esse negócio para tudo. Então você ia de qualquer sistema que você fosse fazer, você metia um MongoDB lá no meio e pronto, ele resolvia tudo, né? Ou quando começaram a falar de microserviços, pronto, agora é microserviço para tudo. Eu não faço mais o software se ele não tiver microserviços, né? Então acho que a gente tem que tomar cuidado com esses hypes também, né? E saber quando usar e o que usar, né, nas horas certas ali, né? Você colocou 2 pontos na mesa aqui que eu queria falar, sabe? Primeiro, banco de dados, né? Falando do relacional mesmo, tá? Banco de dados em tabelas. O que costuma estar errado quando você pega tem um software aqui, tem problema no banco de dados. Quais são os problemas comuns? Modelagem. Acho que de cara já vem logo modelagem, a normalização, alguns critérios, né, que vão definir ali a relação de chave primária, de relações de tabelas. A gente está falando de banco de dados, então é necessário, importa que haja uma boa modelagem ali para, principalmente se for um sistema escalável, né? Então, algo que vai demandar muitos dados, muitas relações. Imagina aí você fazer um filtro de clientes, né, com alguns critérios ali, alguns parâmetros do filtro, e você esperar ali 20 segundos para ter uma lista desses clientes filtrados. Então, isso pode ser em decorrência de uma modelagem um pouco mais falha. E pode ser da própria infraestrutura, né? Então, pode ser que o banco simplesmente não aguente, né? Naquele Também. servidor, com aquela carga, você pode ter a melhor modelagem do mundo, né? Mas se a carga for acima do que ele aguenta, então realmente ele vai ficar lento, vai desconectar ali, talvez uma consulta não vai conseguir retornar resultado, porque vai dar um timeout, por exemplo.
E, enfim, você sobrecarrega ele e é uma questão de infraestrutura, né? Você precisa Você avaliar não isso montou também. o seu sistema com 500 mil de usuários para rodar num servidor compartilhado de R$ 30 por Exato. mês, né? Exato. É, Tem que avaliar isso também. Do mesmo jeito que o Igor comentou aí, né? Não otimizar cedo demais e nem tarde demais, você tem que saber o momento em que você precisa expandir os seus, né, a sua infraestrutura como um todo, né? Então, a gente imagina que normalmente no começo você precisa ter uma infraestrutura mais simples, né? Você tem menos usuários e aquilo precisa ir melhorando à medida que novos usuários entrem e provavelmente isso vai acontecer também com mais dinheiro entrando, né? Então, com isso você consegue fazer esse investimento em máquinas melhores, em serviços melhores, né? E conseguir diminuir essas possíveis lentidões aí, né? Então é sempre ir acompanhando essa evolução da própria aplicação, né? Agora, eu tenho uma sensação, Wellington, e assim, de verdade eu não fiz as contas, mas olhando para a minha experiência, para as vezes em que eu peguei sistemas lentos, algumas situações era problema de dimensionamento de infraestrutura, sabe? O banco só precisava ser aumentado mesmo. Sabe? Mas na maioria das vezes, a gente tinha problemas com modelagem, tanto com normalização quanto com desnormalização. Que às vezes você precisa desnormalizar um banco por conta de performance, sabe? Às vezes você vai querer duplicar campos de uma tabela para poder fazer um filtro ali, fazer esse filtro rodar rápido e tal. Problemas com falta de índice, muito comum, sabe? Pô, o programador não é DBA, então ele faz a modelagem, ele cria as tabelas ali e tudo mais, e depois ele não monitora, sabe? E aí até já tive conversas com o cliente falou, poxa, mas ninguém criou índice, por que não tem índice? Eu falei, cara, não, primeiro a gente cria o banco, aí a gente põe para rodar, aí a gente vê porque o banco encontra os caminhos para ajuntar as tabelas, para encontrar os valores ali, de maneiras que é impossível prever. Você precisa executar para ver. Aí depois, quando a gente executa, a gente vê que plano que o banco de dados está usando para fazer suas queries, aí que a gente cria os índices. Ou seja, é um negócio que necessariamente vai exigir alguma manutenção, algum trabalho, depois que está no ar, sabe? E aí eu sempre vejo o pessoal, não, fiz, entreguei, o software está lá e não tem ninguém cuidando disso depois, assim. Raras vezes o problema é a infraestrutura, sabe? Mas tem um ponto que também, assim, às vezes a gente acha que index resolve tudo, né? Assim, citando apenas index, né? Mas o index também tem um custo, né? Sim. E outro ponto também é que, por exemplo, o Wellington citou aí de, eu criei um banco lá muito pequeno para minha aplicação. Mas muitas das vezes pode ser uma falta de um índice e você está tendo que aumentar recurso do banco, porque ele vai precisar de mais memória para cachear dados lá e aí você vai, enfim, ter que aumentar recurso em vez de fazer, de repente, uma melhoria nas queries que você está executando, ou um índice, ou melhorar a modelagem dele, enfim. Então, uma coisa leva a outra, né? Uhum. Query mal escrita é outro problema também, bem comum, né, de encontrar. E o outro tema que o Igor colocou aí foi microserviços. Ele citou microserviços. Né? Microserviços são a solução para problemas de escalabilidade? Depende. Depende. É a resposta maravilhosa do programador. Tem um ponto que o Elton até comentou aí, que eu falei lá sobre a observabilidade, falei também sobre a questão de você otimizar cedo demais, né? Aí só para deixar um pouco claro isso também, eu acho que desde o início a gente tem que pensar nas otimizações. Eu acho que a gente não tem que exagerar nelas, né? Então, assim, é importante que você crie o seu software, não pensando que ele vai ser o mais lento possível, você vai fazer ele o mais rápido possível. Mas você tem que pensar ali no meio termo, né? Então você já tem que pensar lá na frente, pô, mais para frente eu vou precisar melhorar. Se eu tiver tantos mil usuários aqui, requisições, eu vou precisar melhorar essa rota aqui ou esse serviço para ele agir de uma outra forma. Então eu já vou moldando o software para que na frente, quando eu precisar fazer um refactor ali, seja mais fácil e para que esse tempo demore mais, mas também não excedendo para que eu chegue, sabe, eu crio uma barreira ali porque eu vou deixar o negócio complexo demais e ninguém vai conseguir manter aquela coisa, né? Ou vou gastar muito de infraestrutura naquele negócio, como é o caso de microserviços, né? Às vezes eu estou lançando um MVP aqui, eu nem sei se o negócio vai funcionar ou não, se as pessoas vão comprar aquilo ou não,
mas eu já vou criar aquilo ali com um monte de microserviço, com Kubernetes, com, sabe, um monte de coisa complexa sem necessidade, entende? Então, eu acho que microserviço não resolve tudo, mas ele resolve se ele for aplicado no lugar certo, no momento certo. Acho que esse episódio tem muito disso, cara, que são os problemas realmente difíceis, sabe? Que são aqueles que não têm resposta certa. Aqueles problemas em que a sua resposta está dentro de uma escala, sabe? Quando eu perguntei assim, puxa, o cliente falou que quer o relatório uma vez só, ele só quer saber os números de uma execução que teve e tal. Não tem resposta certa para isso, sabe? A resposta pode ser, não, cara, todo código aqui sai com testes, sai documentado, sai... E você vai escrever um negócio e de fato vai usar uma vez só na vida e tal. Ou, não, faz aqui, nem comita esse código, deixa fora do repositório. Isso aqui não é código, isso aqui é só uma tarefa que eu estou fazendo para o cliente. Quando a gente está falando sobre observabilidade tem custo. Né? O seu software vai tornar rastreável cada linha de código que você está executando. Você tem mais custo de observabilidade do que de execução. Né? Então, observabilidade tem custo. Você não quer que seja tudo observável até o mínimo detalhe. Então, você vai ter que escolher uma granularidade. Né? Não é, observabilidade tem custo, não vamos fazer nada, mas nem também eu quero poder observar cada variável do meu código depois, sabe? O banco de dados, mesma coisa, né? Pô, você vai modelar banco de dados, você vai normalizar seu banco, você vai pensar nas suas queries, você vai cuidar de otimizar, mas isso também tem custo, né? Pré-otimização tem custo, arquitetura tem custo. Microserviços é outro nome que eu não gosto muito, sabe? Você parar para pensar bem, microserviços também não significa nada, pensa bem. Microserviços é o quê? É a arquitetura orientada a serviços levada ao extremo. Mas qual extremo? Quanto é extremo para você? Extremo para você pode não ser extremo para mim, entende? Então, assim, cara, dividir o seu software em serviços faz sentido para quase todo mundo, sabe? Mesmo que o software seja um monolito, hoje a gente está usando um monolito, escrevendo dentro do monolito componentes, serviços que são estanques, que eu posso separar depois, se eu quiser, e transformar em serviços. Cada função do meu código tem que rodar no seu próprio serviço isolado? Não. Então, entre os dois extremos, tem uma área cinza ali, né? Que esses são os problemas realmente difíceis que a gente tem que lidar, né? E ao invés de você resolver também, falando de microserviços, né? Ao invés de você resolver um problema, você vai distribuir eles. E realmente microserviços é um sistema, né? Uma arquitetura, digamos assim, que você precisa lidar de forma bem cuidadosa. Ao invés de você resolver um problema, você apenas vai distribuir e tornar mais difícil diagnosticar. Porque agora tem vários microserviços de fato. Ao invés de uma aplicação, você vai ter 50, né? Exato. Vai ter que monitorar 50. Aí você vai ter mais um monte de problema no meio do caminho. Você pode ter problema de latência entre elas, você pode ter falta de paridade, digamos, né? Você tem um dado de um lado, do outro não está ainda. Você pode ter o cliente ficando confuso porque ele fez uma ação, mas aquilo não refletiu no software ainda, porque aquilo é assíncrono. Né? Porque você tem que ter um serviço comunicando com o outro por trás dos panos para depois aquilo ser refletido. Você tem uma série de coisas a pontuar ali para ver se vale a pena ou não, né? E a pergunta lá de se microserviço dificulta ou resolve, dificultar com certeza ele vai, né? Agora se vai resolver, aí já é outra coisa, né? Esse que é o problema. Mas acho que também é importante a gente pontuar aqui que o Elcio falou que há microserviços, né? A gente pode já criar, né? Mas uma coisa é... Porque, por exemplo, na Visa a gente geralmente faz assim, né? A gente já pensa um pouquinho na frente. Então, como os nossos softwares aqui, geralmente a gente já deixa eles separados como se eles fossem microserviços. Mas eles não são microserviços num contexto mais amplo, dizendo, né, que é o que o mercado usa. Então, eu não tenho ali um banco separado para aquele serviço, uma aplicação completamente isolada para aquele serviço e um conjunto de rotas ou uma rota daquele serviço. Eu simplesmente tenho a aplicação e dentro dela eu já tenho aquilo ali, digamos, pré-divididos em serviços, que inclusive a gente chama a pastinha lá que organiza esse código de serviços também. E se algum dia eu precisar quebrar isso de fato em serviços diferentes, aplicações totalmente diferentes, eu consigo fazer isso de forma super fácil, né? Eu tenho que pegar aquele bloco de código, copiar para uma outra aplicação, subir uma nova instância, ele está funcionando como microserviço, a grosso modo falando, né? Claro.
Então, assim, existem conceitos e conceitos, né? A gente tem que, como o Elcio falou, né? Simplesmente falar microserviço é muito aberto, né? Você não está querendo dizer muita coisa, né? Então, acho que a gente tem que ir com calma. Quem tiver responsável pela aplicação precisa entender onde estão os gargalos ali, né? Então, se, por exemplo, mesmo nessa distribuição que o Igor comentou, né? Separando os serviços numa pasta, por exemplo. Então, ali você está verificando que realmente existe um bloco ali, uma funcionalidade que atrapalha as outras, realmente não tem o que fazer, não importa se a máquina é melhor, ou enfim, pode ter a melhor infraestrutura, que aquele bloco ele é lento mesmo, talvez aí sim faça sentido isolar ele, né? Isso falando apenas se a motivação para microserviços é basicamente performance e escalabilidade, né? Exatamente. Pessoal Porque o tá custo, você vai ter custo, né, depois. Não só financeiro, né, mas também de complexidade de código, legibilidade, né, vai ficar mais difícil de interpretar. Então, se o foco for realmente performance, avalie o que é realmente lento e o impacto disso na aplicação como um todo. Se realmente for aquele caso, aquele serviço, aquela funcionalidade, talvez aí comece a fazer sentido o microserviço, né? Ou, enfim, a nomenclatura que você achar melhor, mas isolar isso talvez numa máquina separada, né? Num servidor separado. E aí sim, ele é lento, ok, mas o resto pode evoluir sozinho, né? Na sua própria evolução natural, digamos assim. E aquele lá fica separado. Se ele cair, ou enfim, ele não interrompe o fluxo completo, né? Ou também um outro extremo, que aí não tem necessariamente a ver com performance, pelo menos não da aplicação como um todo, né? Na velocidade da aplicação, mas você pode ter um software que ele é muito grande, e aí você tem uma parte dele ali, por exemplo, o serviço de login, ele é separado, porque ele serve para mais de um software, ou ele é mantido por um time diferente, e fica mais fácil de manter dessa forma ele sendo separado. Então você tem N cases ali onde você poderia usar o microserviço, né? Simplesmente achar que ele vai resolver todos os problemas, né? Porque ele também traz mais complexidade e custo, como todo mundo está falando. Entender que ele é uma ferramenta, né? Então você precisa saber o que ele resolve para avaliar se o seu caso vai ser resolvido por ele, né? Não sair colocando ele em qualquer situação, né? Legal. Qual que é a diferença entre performance e escalabilidade? Dois palavrões da nossa área aí, né? E tem relação entre esses dois? Eu acho que... Pode falar, Bruno, vai lá. Se a gente for avaliar o significado de cada um, a performance tem a ver mais com a execução de unidade, né, de um determinado recurso de forma satisfatoriamente rápida. Escalabilidade já tem a ver com a questão da proporção que o seu sistema pode tomar, né? Ele tem condições de escalar, de crescer. Então, não significa que você tendo um vai garantir o outro. A gente pode ter sistemas, né, escaláveis, mas que não é performático. E vice-versa, né, considerando aí o sentido desses palavrões, como o Elcio disse aí. Alguém me ajuda aí, não entendi nada, cara. Bora lá, mais performance, eu falei mais tecnicamente, né, mas a gente vem falando aqui sobre a questão de um sistema que seja rápido, que seja funcional, né, que ele seja performático. Né? A gente, então, performance é o sistema funcionar rápido, é isso aí. A pessoa entrou e o sistema responde rápido. A grosso modo, o sistema funciona rápido. E escalabilidade é a proporção que ele pode tomar. Então, o sistema pode crescer, como a gente já vem falando aqui, eu posso desenvolver um sistema, né, que ele atenda apenas 1.000 clientes, porque é o que eu quero. São 1.000 clientes. Então, quando você fala crescer, você quer dizer crescer em quantidade de usuários. De usuários, massa de dados, de fluxos, de chamadas, de integrações. Então, um sistema que eu entro e me entrega as páginas rápido, que eu não fico esperando, é um sistema que tem uma boa performance. Um sistema que pode entrar 1 milhão de pessoas é um sistema que tem uma boa escalabilidade, é isso? Aí, se ele tem condições, né, de atender não só aquelas 10.000 pessoas, mas 1 milhão de pessoas, então ele já é um candidato a ter uma boa escalabilidade. Eu acho que 1 milhão é um candidato? É, um candidato. O cara trabalha na meta lá. Mas eu acho que o ponto aí é que a performance, ela é meio que...
ela não é uma medida, digamos, absoluta, né? Ela depende do que você está, sabe? Então, da quantidade de requisições, por exemplo. Então, de repente, igual esse exemplo que o Bruno deu, né? É uma medida relativa, né? Essa palavra que eu estava buscando. Então, de repente, se você tem 1000 requisições ali, o seu sistema responde em sei lá, 20 milissegundos para cada requisição daquela, e aquele dali é o seu pico, ou é a sua média de requisições, você pode considerar que seu sistema é performático. Mas agora, será que ele é escalável? Então, quer dizer, será que se eu entrar numa Black Friday agora e eu precisar escalar esse serviço para ele não receber mais, sei lá, 100 mil requisições, mas ele recebeu 1 milhão, será que eu consigo de forma rápida escalar? Então, quer dizer, será que eu consigo crescer esse sistema sem ter que mexer em código, sem ter que fazer muita coisa? Talvez tenha, mas, enfim, de uma forma rápida para que ele suporte aquele volume maior de requisição. E observação também que escalabilidade é relativo, né? Porque depende do dinheiro que você tem. Porque qualquer aplicação praticamente é escalável, né? Ela pode ser terrível, mas se você consegue colocar ali milhares de servidores, por exemplo, né, em paralelo, ela vai escalar. Teoricamente, ela está escalando. Você pode pegar um Terrível. monolitozão em Java lá, que é Não um importa. arquivo só, e botar no mega servidor lá, ele vai aguentar o tranco, né? Ah, não. O servidor que eu estou usando lá, ele tem, sei lá, 2 GB de RAM. Tá bom, então coloca. Qual que é o máximo que tem lá? É 100 GB de RAM? Beleza, põe 100 desses. Pronto. Ele aguenta. Ele vai parecer rápido, ele vai enganar. Mas olha a conta no fim do mês, né? E aí, por isso que é meio relativo, né? Você consegue escalar praticamente qualquer coisa, né? Tendo dinheiro suficiente, escalar qualquer coisa, né? O que a gente precisa tomar cuidado é como mensurar isso, né? Então, você quer escalar na sua condição, né? Então, não adianta você ficar olhando como a Google faz, né? Como o Facebook faz para escalar. A realidade deles é diferente. O dinheiro que eles têm é diferente. Então, você precisa entender no seu contexto como avaliar se a sua aplicação é escalável ou não, nas suas condições, nas suas restrições. Tanto de equipe técnica... eu só ia citar, ou você vai cair na pegadinha da infraestrutura elástica, né? Que você vai ativar lá na Amazon a infraestrutura elástica. Exatamente. E depois fecha a empresa no fim do mês, porque você não vai conseguir pagar a conta da Amazon. Exatamente. Então a pessoa acha que é só habilitar lá e tá tudo certo, vai funcionar. Vai funcionar, mas você tem as condições de manter aquilo, de pagar, porque tem a questão financeira, né? Mas também tem a parte técnica mesmo, né? Será que você tem gente suficiente para acompanhar isso, né? Para monitorar? Você tem equipe de DevOps, por exemplo, né? Porque vai ficando cada vez mais complexo, né? Então, você tem que entender a escalabilidade no seu contexto, não no contexto Google ou Facebook ou qualquer coisa. Legal. Agora, quando estava falando aí de dar um exemplo do que você vai colocar lá, tá, o Igor falou assim, você pode pegar um monolitozão em Java. De um arquivo só, hein? O que eu achei irônico, o cara criticar o Java aqui numa conversa sobre performance e ele trabalha com Python. Irônico. Achei irônico. Não, ficou. Eu não gosto de Java, então pronto, tá revelado. Eu confesso que eu também não gosto, tá? Mas eu preciso admitir que, cara, performance é um ponto forte do ecossistema do Java hoje, tá? Sim, mas assim, eu citei o monolito porque é fato conhecido da indústria, né? Porque geralmente os softwares mais antigos, escritos em Java, conforme eles vão crescendo, eles viram um monolito. Então, basicamente, é um arquivo lá que para subir aquilo, para você dar o startup no projeto, você vai lá uma meia hora lá, só para o negócio instanciar tudo que precisa, se estacionar na memória, chupar toda a memória do servidor, porque ele também tem um pouco dessa característica, né? Então, assim, ele é muito bom, concordo, ele é rápido, é performático, mas você tem que pagar o preço também por isso nele. Legal. Mas vocês já viram situações do mundo real mesmo, assim, em que a culpa da lentidão era uma má escolha de tecnologia? Olha, eu já vi, mas eu não posso citar nomes. Mas, inclusive, era com Java, de fato. Teve uma empresa que eu trabalhei, eu não vou citar nomes, obviamente, mas a gente tinha um sistema lá que era desenvolvido por um terceiro, e ele era todo feito em Java, era o sistema de gestão da empresa, o ERP, né? E o problema que a gente tinha era assim, ele ficava extremamente lento, e sempre que você entrava em contato com o suporte, o que a empresa lá que criou o sistema dizia é que faltava memória no servidor. Só que assim, a gente tinha de acessos ao servidor, coisa de 50 funcionários acessando o servidor, que não era simultaneamente 50 acessos,
E o servidor que ele estava rodando tinha 256 GB de memória, sabe? Então, e aí você entrava no servidor, dava um SSH lá para ver o que era, que a empresa reclamava, né? Não, o servidor é insuficiente, o servidor está com a carga alta, não sei o quê, então falta memória. Aí quando você ia lá ver, estava o Java chupando a memória inteira do servidor. Aí você pedia para a empresa, não, dá um restart então nos serviços lá, vamos ver se resolve. Aí demorava uns 40 minutos para o negócio voltar, só porque o Java estava subindo a aplicação lá. Então eu passei por isso. E, digamos, avaliar a tecnologia em si é bem relativo também, né? Porque depende do nível que a gente vai chegar. Se for a nível de linguagem de programação, aí sim é um negócio bem sério, porque você não consegue trocar isso com facilidade, né? E isso precisa ser avaliado no contexto do projeto. Então, normalmente aqui nós estamos citando aplicações web, né? Então, normalmente nesse tipo de aplicação, o tempo de execução que a linguagem de programação leva ali para processar a requisição, retornar, fazer ali uma interpretação dos dados, ela costuma ser irrelevante para o processo como um todo. O usuário navegando, ele é bem tolerante, né, nesse sentido. Agora, se a gente começar a falar, por exemplo, de desenvolvimento de jogos ou aplicações realmente com muito cálculo numérico, aí sim, a sua linguagem ela precisa ser avaliada com cautela, né? Porque realmente vai ter um impacto ali. Se você usar, por exemplo, em uma situação de cálculo numérico, por exemplo, usar C ou usar Python ou Java. Obviamente a diferença vai ser gritante, né? E vai ser a diferença entre a sua aplicação rodar em 1 segundo ou 10 horas, né? Então, Inclusive, quem está fazendo coisa numericamente pesada em Python está usando módulos feitos em C, né? Feitos em C, exatamente. NumPy, Pandas aí, tudo com as partes internas mais complexas, né, que demandam mais cálculo, com bibliotecas em C. Então, avaliar a tecnologia precisa ser feito antes de iniciar o projeto, né? Porque eu não consigo, por exemplo, até consigo, né? O problema é o custo disso, mas desenvolver a aplicação como um todo, eu pego a linguagem mais legal que eu acho aqui, a que eu tenho a maior familiaridade, que não tem nada a ver com a aplicação. Vou lá, faço, desenvolvo, funciona. Quando realmente começa a ter uso, percebe que aquilo foi uma péssima escolha e vai ter que refazer em outra linguagem. E aí? Será que a empresa consegue arcar com esse custo? Então, uma coisa, acho que esse é o caso mais extremo, né? Então, uma escolha ruim de linguagem de programação, né? Principalmente nessas que tem grande diferença de performance e tal, porque se a gente avaliar, por exemplo, Python e Java, em um contexto web, por exemplo, não faz tanta diferença, mas aí no cálculo numérico e tal. Mas também pode entrar num nível um pouco mais alto, né? Uma dependência do seu projeto, né? Então, para fazer aqui a interpretação desse dado, aí eu uso uma dependência aqui. Às vezes, na época que o projeto foi feito, aquela dependência era a melhor que tinha, né? Porque ela explorava todos os recursos da linguagem, ela tinha, enfim, ela era a melhor da época. E aí o tempo vai passando, né? A linguagem vai melhorando, os servidores vão melhorando também, e aí aquela dependência ficou lá atrás, quem mantinha ela deixou para lá e tal. E aí, enfim, a sua aplicação agora fica lenta, porque essa dependência ela não usa todos os recursos que você tem ali disponíveis na sua infraestrutura, e aquilo vai causando lentidão. Então, nesses casos, costuma ser mais simples, porque se você estiver seguindo uma direção de dependências open source, né, mesmo que você consiga ver lá, você consegue entender se dá para melhorar o que tem, ou se existem outras alternativas hoje que usam os recursos mais adequadamente, e evoluindo, né? Isso conecta com outros temas, né, de que o software ele nunca é estático, né? Ele é uma entidade viva, né? Ela precisa ser mantida, e lentidão às vezes é temporário, né? Então, antes funcionava super bem, mas aí com o tempo, mesmo com máquinas melhores, foi ficando mais lento, né? Não é simplesmente porque tem mais dados ou maior processamento, simplesmente porque às vezes as dependências não foram atualizadas, né? Não se teve esse cuidado em acompanhar isso, né? Tem um outro ponto, só para contextualizar um pouco também do que o Wellington falou de aplicações web, né? Que assim, a maioria das aplicações web não vão sentir tanta diferença entre um Python e um Java, né? Mas em alguns casos você sente,
E você sente isso num momento em que fica difícil de você trocar o que você escolheu. Por exemplo, vou citar um exemplo muito básico aqui, que é o Facebook. Para quem não sabe, ele começou a ser escrito em PHP. Só que chegou um momento que ele estava tão grande que o pessoal do Facebook tinha a escolha de trocar a linguagem ou, né, tomar uma outra solução ali para aquilo, encontrar uma outra solução. Eles chegaram a criar um transpilador que chamava Hip Hop lá na época, que transpilava código. Então, quer dizer, você escrevia o código em PHP, ele transformava isso em C++, compilava e se rodava nativamente em C++. Então, quer dizer, esse custo da troca da tecnologia, da linguagem, do framework depois, ele pode ser muito caro. Tão caro que te leve a construir coisas assim, meio fora da caixa, como o Facebook fez, né? Então isso tem que ser considerado também, né? Uhum. Quando eu vejo gente com problema de performance em aplicação web, tá? E aí, isso que o Wellington falou tem que ficar muito claro, tá? Cara, você está fazendo um software para processamento de imagem, né? Está fazendo um software para tratamento massivo de dados, big data. Você está falando de outra coisa. Eu estou falando de uma aplicação web, aplicação de suporte corporativo, sabe? A aplicação para lidar com customer experience, com RH, com financeiro, com contabilidade, com esse tipo de aplicação, sabe? E-commerce. E aí eu vejo as pessoas se degladiando ali porque, puxa, o sistema está lento. Será que é problema da linguagem? Pô, também a gente fez em PHP, devia ter feito em Ruby. A gente fez em Python, devia ter feito em Rust, né? Eu costumo contar que eu trabalhei numa empresa de RH. A gente tinha um site com um sistema de RH, um sistema bastante complexo. Tá? A gente tinha alguns milhares de usuários corporativos que pagavam para usar o software e milhões de usuários gratuitos, gente que punha seus currículos lá, atualizava e tinha busca de vaga, esse tipo de coisa. Então, tinha muita gente que acessava todo dia, tinha um grande volume de acesso. Em 2001, nosso servidor na época, se eu não me engano, era um Xeon de 4 processadores com 1 GB de RAM, que era uma senhora de uma máquina na época. Era um desse e um igual para banco de dados, rodando Microsoft SQL Server, Windows Server e ASP. Não era .NET, era ASP, né, com VB Script e tal. E funcionava, cara. E a gente entregava, sabe, para milhões de usuários ali. Então é assim, quando eu vejo hoje alguém brigando com, puxa, mas eu escolhi a linguagem tal e eu preciso trocar de linguagem, eu digo, não é a linguagem. Não é a linguagem. Não é. Você desenvolveu errado. Se você não descobrir a causa, você vai desenvolver errado na linguagem nova. Porque a gente com VB Script servia milhões de usuários, entendeu? Eu nunca faria isso de novo hoje, não usaria VB Script e tal, mas era possível, sabe? Com 1 GB de RAM num servidor. Então, tem que tomar esse cuidado, sabe? De, puxa, não é... Se você está trabalhando com web, provavelmente a culpa não é da linguagem. Você pode querer trocar de linguagem por outro motivo, mas não por causa de performance. E aí, falando sobre isso, né, sobre esse lance de trocar de linguagem e tal, vale a pena você refatorar um sistema inteiro por causa de performance? Como saber quando está na hora que você paga assim, olha e fala, cara, isso aqui não vai chegar onde a gente precisa reescrever? Eu acho que você chegou nessa conclusão agora, de você tem que reescrever o sistema como um todo, acho que você já está meio tarde nisso, né? Eu acho que isso aí, se você tiver o que a gente discutiu até aqui, né? Então, você tem observabilidade, você foi vendo os problemas acontecerem, você tem uma equipe minimamente estruturada, você já foi refatorando partes do sistema no decorrer do tempo, né? Então, você não chega lá no final, de repente, e fala, não, agora não dá mais, vamos reescrever tudo. Acho que é meio drástico, né? Mas acho que faz todo sentido você fazer com essa outra abordagem de que você vai vendo os problemas, você vai refatorando, vai consertando, vai melhorando performance, melhorando segurança e assim por diante, né? Porque você não vai refatorar também só por performance, né? Existem outras questões, né? E lembrar que refatorar um sistema como um todo é algo bem oneroso, né? Vai depender, obviamente, do sistema em si, mas é algo muito oneroso, né? Então, você corre o risco de até amenizar esse problema, mas piorar outros, né?
Fora que por um longo período, a depender, obviamente, do tamanho do sistema, você vai ter dois. Você vai ter o legado, que teoricamente vai ser descartado depois, e o seu novo ali, que teoricamente resolve todos os problemas, mas que leva meses ou até mais do que isso para ficar pronto. Nisso você tem que manter agora dois sistemas, e pode ser que quando você terminar o novo sistema, ele já está começando a ficar obsoleto, né? Então aí agora termina essa segunda versão, já se pensa na terceira versão, né? Então você nunca termina aquilo, né? Porque levou tanto tempo que você, digamos, a abordagem que você tinha no começo dessa refatoração já não vale mais, né? Já deveria ter sido reescrito aquele pedaço, né? Então, acredito que na direção de melhorar por performance, refatorar tudo não costuma ser uma boa ideia. É melhor você conseguir avaliar o que é lento como um todo, avalia, por exemplo, o que é importante para a aplicação, né? Então, obviamente vai depender do contexto. Então, se a gente estiver falando de um sistema de abrir chamado, por exemplo. Então, obviamente vai ter painel, vai ter cadastro e tal, mas o importante é alguém conseguir abrir o chamado e conseguir resolver ele. Se esse problema, esse fluxo, melhor dizendo, ele é lento e ele está tendo impacto financeiro na sua empresa, então avaliar ele. Então você analisa, vê o que de fato está lento. Pode ser que uma requisição, ele depende de serviços terceiros. Ok, avalia esse fluxo. Não precisa mexer em tudo, né? Até porque, novamente, você vai levar muito tempo fazer isso. E às vezes, resolvendo esse pedaço que é ruim, você já praticamente resolve o problema da aplicação, né? Porque o resto, sei lá, um cadastro de usuários. Resolveu aquilo que as pessoas usam todo dia, né? Exato. Se tiver Então, ali aquilo que a pessoa usa uma vez por semana, ok. Então, você sempre tem que avaliar o peso daquilo na aplicação como um todo, né? Então, uma coisa é eu criar o usuário aqui e leva 1 segundo ou 10 segundos. Tá bom, mas isso quantas vezes por dia ou quantas vezes por mês você faz isso? Agora, e o fluxo aqui, por exemplo, né, esse que eu dei de abrir chamado. Não, mas abrir chamado é o tempo todo. A gente abre 1000 chamados por minuto, por exemplo. E aí cada um está levando ali 10 segundos. Então, calma. Esse peso aqui é muito maior do que o cadastro lá de usuários, né? Então, faz mais sentido você pensar numa refatoração desse fluxo do que refatorar a aplicação inteira, né? Você vai simplesmente levar mais tempo para ficar a mesma coisa, provavelmente, né, depois. Ô, Wellington, se tivermos, por exemplo, é que depende muito do contexto, né? Mas se a gente tivesse um sistema já antigo, né? O Igor citou aí sobre o caso do Facebook, que foi desenvolvido em PHP, e os caras foram trabalhando lá uma forma de migrar, de utilizar outros recursos, né? Mas se, por exemplo, num cenário em que eles mantivessem aquele sistema e fosse tá um pouco atrasado, tá? Precisa de mudar, mas eles preferiram realmente utilizar outros recursos. Vai chegar um ponto, né, em que vai estar tão complexo e a escalabilidade daquilo vai estar comprometida que uma decisão precisa ser tomada. Então, eu acredito que se houve uma decisão de fazer tudo do zero, é porque todas as outras possibilidades foram descartadas, né? Então, esse cenário também é possível, né? Sim, digamos. Se você chegar num ponto em que, por exemplo, tudo é muito lento e, digamos, não faz muito sentido você resolver aquele fluxo, porque aquele fluxo é a aplicação inteira, então, ok. Então, tenta refatorar tudo, porque é a única opção que você tem, né? Principalmente se isso tiver impacto financeiro, né? Então, Geralmente, quando isso acontece, o problema não é só lentidão, né? Se o sistema está todo lento, provavelmente o código está difícil de manter, tem problema de documentação, tem problema com teste, tem bug, sabe? Porque se o código tivesse bom, bem escrito, bem testado, sabe? As pessoas iam querer otimizá-lo. Mas teoricamente... é por isso que eu ressalto o ponto de que essa refatoração ela tem que ser constante, né? Você tem que estar constantemente melhorando o seu sistema. Não dá para esperar chegar nesse ponto para você simplesmente decidir que não, agora eu preciso reescrever tudo, né? Não dá para você ficar colocando gambiarras lá dentro do código, na infraestrutura e tal, para tratar problemas em vez de fazer o que tem que ser feito, né? É o cenário ideal, né? A performance ruim pode afetar diretamente a experiência do cliente? Vocês têm exemplos disso?
Totalmente, né? A gente citou aqui, imagina que você está num e-commerce e é extremamente lento. Você clica no produto, você quer ver a especificação técnica desse produto. E aí ele demora 20 segundos só para abrir a página do produto, depois mais um tempo para carregar as partes que estão abaixo da linha da dobra da página, né? Porque por alguma decisão lá de negócio eles não carregaram aquilo de uma vez e o sistema está lento. E aí depois você clica para mandar para o carrinho, mais 20, 30 segundos. Quando você vai fazer checkout, mais uma agonia, a pessoa acaba desistindo muitas das vezes e não compra aquele produto. Então o negócio perdeu uma venda porque a parte técnica não estava adequada, né? E se de repente, Igor, ele acessou um produto lá, né, e teve toda essa demora. De repente ele quer revisitar o produto. A mesma demora, mais 20 segundos para visualizar o mesmo produto. Exato, imagina. Nem você que desenvolveu o sistema ia ter paciência para esperar isso tudo, que dirá o cliente. E quando você tem ali o seu cliente, né, o usuário ali, ele é uma pessoa treinada, digamos assim, você está montando um sistema fechado, né? Você consegue treinar a pessoa, você ainda consegue prolongar um pouco mais essa tolerância, né? De, olha, aqui é lento mesmo esse pedaço aqui, então tenha paciência. Agora, quando a aplicação é exposta, né, a usuários quaisquer, né? Você não consegue fazer isso, né? Você não pode colocar lá um pop-up no e-commerce falando, olha, tenha paciência porque é devagar. Não existe isso, né? De fato. Acho que e-commerce é de longe assim, o principal diagnóstico que a gente teria de que performance é um problema de negócios, né? Tem um monte de pesquisas. Tem uma famosa da Amazon, que eles descobriram que cada 10º de segundo que uma página demora a carregar, diminui 1% a taxa de conversão. Ou seja, cada segundo a mais que demora a carregar é 10% menos venda no final, sabe? É um número assustador, assim. Mas se você parar para pensar em sistema corporativo, sabe? Tem sistema que a pessoa não vai desistir, ela é obrigada a usar. Ela está trabalhando, é o trabalho dela, sabe? Mas essas pessoas, elas passam um mês inteiro ali usando aquele software. Se você tem um software lento, você está desperdiçando o tempo dos funcionários. Isso tem custo direto para a empresa também. Você tem uma equipe maior do que precisava, você está produzindo menos do que poderia, né? Então... Fora a insatisfação que você está causando nos funcionários, porque o negócio não anda, né? Eles não veem o trabalho andar e tal. Uhum. Vai causar mais distração, mais erro, né? E aí, de novo, né? A gente conecta no caso de que dificilmente a lentidão é o único problema, né? Então, às vezes você tem fluxos lentos e que são instáveis, né? Então, gastou ali 20 segundos para processar e deu erro. Aí agora tem que começar de novo. Aí lá vai o funcionário começar de novo, né? Todo o processo, preenche o formulário, avança, salva, erro de novo, aí volta, né? Então, não é normalmente só lentidão, né? É uma série de problemas ali, né? Em que momento do desenvolvimento a gente deveria começar a pensar em performance? Eu acho que desde o início, mas sempre ponderando ali o que você precisa para aquele momento, né? Não simplesmente pensar puramente em performance e criar a infraestrutura e o código mais mirabolante possível para ser o mais rápido possível, sabe? Você vai escrever seu e-commerce em Assembly, porque Assembly é super rápido, entende? Esse tipo de decisão, é claro que eu estou indo ao extremo, né? Mas eu acho que você tem que ter um nível de conhecimento, né? A pessoa que está lidando com aquilo tem que ter um nível de conhecimento do que carga aquilo precisa suportar para poder ter as melhores ferramentas ali, né? Escrever aquilo da melhor forma possível, usar as melhores ferramentas. Eu acho que a preocupação tem que ser desde o começo mesmo, mas principalmente avaliar o impacto de certas mudanças. Então, por exemplo, durante o seu desenvolvimento você percebe que um certo pedaço da sua aplicação, ele provavelmente vai ser lento. Mas você ainda não tem usuário, você, enfim, não tem uma carga real ali para saber se aquilo vai ser impactante ou não. Ok, avalia se aquilo ali vai ser relativamente simples de resolver no futuro, quando realmente virar um problema. Agora, se você olhar para aquilo e falar, olha, quando eu começar a ter usuário mesmo e tal, e precisar mexer nisso aqui, vai ser terrível. Eu não vou conseguir, eu vou levar, sei lá, semanas, meses para resolver esse problema e simplesmente não vai compensar quando chegar nesse momento, né? Então, talvez eu precise parar a aplicação, parar todo o desenvolvimento para resolver esse problema. Então, conseguir avaliar ali
qual que vai ser a complexidade de resolver o problema da melhor forma, né? No caso aí de performance, né? Então, sempre deixar isso claro, né? Então, uma coisa é você faz uma consulta no banco de dados, por exemplo, né? E você sabe que tem um jeito de consultar ali melhor. Ok, deixa o jeito que você sabe agora, que você vai validar, ok. Quando realmente chegar, e se chegar, né? Muitas vezes não chega a esse ponto, de aquilo ser um problema, aí sim, você vai lá e aplica essa melhoria. Uhum. Eu acho que é mais ou menos nesse caminho, mas acho que isso se torna mais fácil conforme o programador ele vai pegando experiência, né? Porque muitas Sim. das vezes primeiro que você tem que ter essa noção de o que é melhor naquele momento, né? E depois que você tem que ter também a noção de, beleza, eu sei que essa forma aqui é melhor do que a anterior, mas será que isso aqui vai ser muito mais complexo? Qual que será o problema que isso aqui vai me gerar, né? Porque você está mudando alguma coisa, né? Nem sempre aquilo ali vai ser só benefício, né? Então você também tem que conseguir analisar isso. E aí de repente, numa equipe em que você não tem desenvolvedores com mais experiência, ou não com experiência suficiente, seria difícil de você chegar nesse nível, sabe? Então acho que isso também é um ponto a se considerar, né? O nível da equipe ali, não só simplesmente a performance bruta do software, né? Cara, e por isso que o planejamento é tão importante, né? Você investir tempo ali no planejamento, porque você entender junto com o usuário, com todos os stakeholders, né? Todos os envolvidos ali nesse sistema, até que ponto esse sistema pode alcançar, né? Quais níveis ele pode chegar ali. Então, acho que isso precisa ficar bem ajustado ali no planejamento inicial para que decisões sejam mais assertivas, né? Uhum. Não gastar recursos construindo um negócio super performático, porque isso tem custo, né? Otimizar tem custo, né? E é custoso. O negócio que eu estava pensando aqui agora é que, cara, boa arquitetura, sabe? Você ter um software em que você consegue fazer uma boa separação de responsabilidades, isso é essencial. Porque se você tiver depois problemas de regras de negócio, o negócio mudou, boa arquitetura vai te ajudar. Se tiver problema de performance, boa arquitetura vai te ajudar. Essas situações que o Wellington falou, puxa, isso aqui, cara, se eu não otimizar agora e eu precisar mexer nisso no futuro, eu vou precisar mexer em muita coisa do software, então é melhor eu pré-otimizar. A boa arquitetura diminui a quantidade dessas ocorrências, sabe? Vai ter muito mais situações em que você olha e fala, não, isso aqui eu vou escrever só do jeito mais simples mesmo, porque se for um problema de performance depois, é fácil. Né? As coisas estão bem encapsuladas, é fácil eu melhorar aqui, né? Última pergunta. Se você tivesse que dar um único conselho para alguém que precisa desenvolver um software realmente rápido, um software web realmente rápido, qual seria? Eu vou começar. Contrata a Vise, beleza? Esse conselho. Legal. Pô, mas aí você roubou meu conselho. Fora esse conselho, você tem que dar um único conselho para alguém que precisa de um software rápido. Que conselho seria? Eu falaria para você planejar bem o que você vai usar ali nesse software, como que ele vai ser construído, o que você precisa ter de funcionalidade para você não construir um monstrinho lá que você não vai usar nada, sabe? Primeiro de tudo, porque código em excesso também vai gerar esse problema de performance, etc e tal. E também você se planejar bem em infraestrutura e o que a gente falou aqui no início de observabilidade. Não precisa você começar já com o software super complexo no quesito observabilidade. Eu não preciso botar um Prometheus, um Grafana, um Zabbix, um monte de coisa integrada, coletando log e tal, mas um mínimo eu tenho que ter. Então eu tenho que ter testes que testam performance também, por exemplo, se esse é um pré-requisito. Eu tenho que ter um CI/CD lá que vai fazer isso automático toda vez que alguém mandar código novo e vai me alertar se algo estiver errado, vai negar um código que está fora dos parâmetros. Eu tenho que ter uma análise, por exemplo, com um sonar, que não é tão complexo assim, que vai analisar ali estaticamente o código e ver, pô, tem um for dentro de outro for aqui, isso aqui provavelmente é um problema. Então, sabe, o mínimo, acho que você teria que fazer o mínimo ali para você conseguir entregar um software de qualidade e performático, né? O Elcio também já falou aí também um bom ponto, que é a boa arquitetura, né?
Então, uma boa arquitetura, cara, vai evitar muita coisa e vai deixar o terreno ali propício para que você refatore, para que você monitore. Então, uma boa base, um bom fundamento no início, vai facilitar toda a construção da sua aplicação. E lembrando que boa arquitetura é no contexto de que ele foi criado, né? Então, pode ser que quando ele foi criado, ele tinha uma boa arquitetura, mas que com o tempo os escopos foram mudando, né? E a arquitetura passou a não ser tão boa mais, né? Então, entender que isso precisa ser avaliado com frequência para ver se de fato a arquitetura inicial contempla ainda as mesmas funcionalidades, os mesmos recursos, né? Entender bem se ainda funciona de acordo com as expectativas. E conectando um pouco com o que o Igor comentou, ter pé no chão, né? Então, avaliar o seu contexto real, né? Não o contexto imaginário do tipo, ah, não, eu posso alcançar 1 bilhão de usuários. Tá bom. Você já conseguiu isso alguma vez? Não. Então, quantos que você já conseguiu? Ah, eu já consegui 10. Tá bom, então vamos trabalhar com 10. Vamos testar Quando isso. você tiver dos 10, se for para 1000, você É, vai ter dinheiro para reescrever coisas, para exatamente. otimizar performance. Exatamente. E não só dinheiro, mas eu vou ter dados, né? Então, ok, agora eu tô com 10, passou para 100. Opa, agora eu vi aqui, ó, essa parte aqui que eu achei que não seria relevante, está sendo relevante, está ficando lento e tal. Tudo bem, vamos atuar nisso aqui. Passou de 100 para 1000, peraí, aconteceu outro problema aqui, vamos trabalhar nisso. Agora, a pessoa chegar e falar, não, vamos montar para 1 milhão. Ok, então você vai montar uma arquitetura super complexa, que no final das contas vai ter 10 usuários. E vai dificultar toda a parte técnica, a manutenção, a observabilidade, aí, enfim, você começa a carregar aquele fardo enquanto o software estiver vivo, né? Então, ter sempre pé no chão, avaliar mesmo o seu contexto financeiro, acredito que seja um dos primeiros, mas também a parte técnica, né? Qual a equipe que você tem, qual que é a senioridade que você tem ali, né? Se você tem pessoas que realmente conseguem desenvolver completamente essa aplicação, ou você vai precisar terceirizar, por exemplo. Então, entender todo o seu contexto, né? E não ficar simplesmente copiando aí, né? Viu uma palestra de um engenheiro de uma grande empresa aí que falou que ele fez desse jeito e você vai lá e quer fazer igual, né? Não, você não tem o dinheiro dele, você não tem os usuários dele, você não tem a equipe técnica dele. Então, entender bem a sua situação antes de fato, começar, né, a desenvolver. Não terceirizar suas decisões. Pô, e meu conselho para você, você precisa de um software rápido, então você abre uma janela aí do seu navegador, digita lá vizie.com.br. Clica lá no botãozinho entre em contato, coloca seu nome, seu e-mail, seu telefone lá e dá ok, que a gente entra em contato com você, vai ficar rápido. Boa. Isso aí, temos um programa. Valeu, pessoal. Você que assistiu até aqui, deixa um comentário aí pra gente, o que você está achando, o que você achou interessante nesse tema aqui. Já sofreu com o sistema lento? Seus sistemas estão lentos? Deixa um comentário aí pra gente saber. Valeu, gente. Valeu. Valeu, galera. Valeu, até a próxima, pessoal.